E se o Luffy tivesse os poderes do Gojo? Sim, um vídeo de teoria, mais juntando dois universos, onde simplesmente eu vou considerar que os poderes do Gojo fossem um Akuma no Mi, a Mugi no Mi, que seria uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Sim, Paramecia. Onde ela te daria a capacidade de um alto raciocínio e instintos, além de conseguir conseguir meio que dobrar o espaço, né? Que nem a técnica do Gojo realmente faz. Bom, vamos supor, né, que em vez, né, o Shanks seria inteligente e trancaria a fruta de Nika, né? Então, pensando nisso, o nosso querido Luffy, né, treinaria com Garp e daí ele encontraria uma fruta, antes a gente comeria, e essa seria a Mugen no Mi, né? Bom, daí temos o negócio dos... Tipo, daí temos simplesmente, né, os bandidos. Os incidentes com bandidos. Só que simplesmente seria muito fácil. Já que simplesmente o Luffy conseguiria usar o Mugen, ou infinito, e conseguir e fazer ele ficar intocável. Ou seja, simplesmente fazer no espaço nunca chegar a zero. Ou seja, não ter contato. Então, simplesmente o Luffy conseguiria vencer ele também usando o azul. Bom, nesse mundo, pra ele conseguir usar o vermelho, ele teria que usar Haki, porque Haki seria o nível mais avançado do controle da energia de One Piece, né? O que seria parecido com a reversão de feitiço. Então eu vou admitir isso. Né? Esse tipo, então eu vou admitir que seria mais ou menos isso. Bom, então nesse começo eu só teria o azul. Só que não teria muito problema, porque além de ser inteligente, o que o Luffy original nunca foi, né? Isso também faria com que ele tivesse o infinito, que faria ele ser intocável. Bom, as lutas no East Blue são muito fáceis. Até chegar no Crocodile, o maldito Crocodile, onde simplesmente, né, muitas vezes passaria muito sufoco. Só que considerando que ele controla o infinito, é só ele atrair o Crocodile, jogar ele no chão e esmagar ele. Ou seja, assim quase matando, ou até mesmo matando o Crocodile, o que é meio brutal. E sim, ele que reuniria todos os membros, tudo aconteceria igual. A Indrum também aconteceria igual. Enfim, mas por ser rápido, muito possivelmente a Robin não teria tanto apego ao Luffy. Mas mesmo assim ela se juntaria à tripulação porque ela queria tipo, explorar o mundo. A próxima parada, né, importante, é a Ilha dos Céus. Onde simplesmente, né, seria muito fácil. Por quê? O Luffy poderia controlar o Enel, já que simplesmente ele consegue dobrar o espaço. E cara, ele teria o poder de criar um mini buraco negro, velho. Ou seja, ele poderia absorver a eletricidade do Enel em um único ponto. E depois, tipo, jogar em algum lugar onde ela não pudesse mover. Como em um aparelho, tipo, que absorve os raios. Ou seja, ele poderia prender o Crocodile, o Enel, desculpa. Ou até mesmo solar ele, simplesmente usando o Mugen, o infinito, né, a barreira, pra esmagar ele em algum lugar, em alguma barreira. Assim, né, fazendo os elétrons serem esmagados. Bom, simplesmente ele ainda seria meio que solado pelo Aokiji depois que chegasse meio que no chão, já que simplesmente, né, o Aokiji teria Haki. E o problema dessa fruta seria que Haki conseguiria atravessar o infinito. Mas enfim, depois disso, né, eu não lembro muito bem qual o próximo arco, mas eu talvez, né, eu lembre que foi o Water 7, não foi? Eu não lembro, mas se foi realmente o Water 7, seria bem fácil, porque o Luffy ainda brigaria com o Sop e ele ainda sairia. Então, se quem entraria, a Robin seria capturada, só que os problemas seriam resolvidos muito mais fáceis. Já que na primeira luta, o Luffy poderia solar o Robin Lute, e assim pegar a Robin antes que ela fosse capturada. Ou seja, Enies Lobby não existiria. Bom, agora indo para Thriller Bark, simplesmente o Geiko Moria seria solado. E o Kuma não ajudaria muito também, né? Vou concordar. Bom, simplesmente, né, o próximo destino, pelo que eu me lembro, é Sabaori, né? Pelo que eu me lembro. Então, Sabaori também, tipo, ele conseguiria sim vencer o... Como podemos dizer? Ele conseguiria vencer o pacifista, né? Porque o Luffy tem um poder muito grande aqui e a força dele, e também ele teria um domínio muito grande, que nem o próprio Satoru Gojo. Bom, simplesmente, né, ele aqui também começaria a usar o Haki, ou seja, ele poderia usar uma versão mais fraca do vermelho. Ou pelo menos manifestá-lo, né? Que nem o Gojo do anime, né, do passador Gojo. Mas enfim, eles seriam separados, porque o Kuma tem Haki. E daí, né, ele treinaria, daí, tipo, aconteceria a mesma coisa na Ilha das Amazonas. E daí, simplesmente, né, também, em Peldal não seria igual. Calma aí, pessoal. Já que simplesmente, né, o Gojo, o Luffy, seria intocável. E o Magellan nunca mostrou Haki. Então, se nunca mostrou Haki, não tem como atravessar. Então, ele derrotaria muito fácil. Então, eles poderiam pegar o Ace e meio que fazer o Barba Branca ter uma gratidão muito grande pelo Luffy. E assim, simplesmente, né, assim, o Barba Negra ajuda, o Barba Branca, desculpe, tô confundindo, simplesmente ajudaria, né, o Rayleigh a treinar o Luffy. Assim, ele teria um Haki muito maior. Ultimamente, eles se reuniriam
E, cara, Rose Donis seria solado. Viraria sushi. Desculpa falar errado. Bom, o próximo destino, pelo que eu me lembro, né? Porque a minha memória é meio de jaca, é simplesmente Dressrosa, onde é muito fácil também. Já que simplesmente, né? A diferença entre o Luffy e o do Flamengo seria. Do Flamengo. Seria simplesmente mais o físico. Só que aqui, simplesmente, né? A fruta do Luffy meio que ignora isso, porque aqui ele teria também o vermelho, que é muito potente. Então, meio que essa vantagem não iria tão longe assim, né? Além que agora ele poderia repelir, né? Ou seja, ele poderia repelir até mesmo as teias do Doff ou atrair as teias do Doff em uma única esfera, né, de teias. Então seria bem mais fácil, né? E aí, considerando que o Luffy poderia dar um tapão no pica, simplesmente, né, o Zoro também poderia ajudar. Bom, enfim. Daí vamos para o Junesha? Eu não sei. Nunca sei. Eu acho que depois de Dressrosa é o arco de Holy Cake. Então, vamos lá, né? Bom, simplesmente Holy Cake também seria bem fácil. Calma aí, eu vou explicar. Porque aqui o Luffy já teria um Haki do Rei avançado, o Haki do Rei, todos aqui, né? Que a gente tá falando. Então ele teria um vermelho muito forte. E ele poderia usar a mesma estratégia do Gojo. Então, simplesmente, né, ele daria, meio que ele usaria o vermelho para atingir o Katakuri por trás. Claro, se ele prevesse, seria um problema. Mas o Gojo consegue, mas o Luffy aqui consegue controlar o vermelho, né? Então ele poderia dissolver o vermelho se ele fosse na direção do próprio Luffy, né? Mas se acertasse, simplesmente, né, o Luffy poderia atacar um soco de Haki do armamento com o Haki do Rei. Não, você não tá entendendo. Não é o Haki. Não é o Haki do Rei mais Haki do Rei avançado. Não é. É o Haki do Rei comum no Haki do armamento comum, entendeu? Ou seja, é diferente do que ele usou lá contra o Kaido. Bom, então aqui também seria mais fácil. E também aqui ele poderia despertar o roxo. E simplesmente se ele despertasse o roxo, ele poderia até mesmo quebrar a dimensão da irmã do Katakuri. Bom, agora vamos para simplesmente, né, para o país de Wano. Onde simplesmente os Mugiwaras saltam de poder. E o Luffy também. Porque simplesmente é aqui que ele aprende o Haki avançado. E também ele aprenderia a técnica do vermelho avançado. A técnica do vermelho full power. Que o mesmo que o Gojo também consegue dominar. E aqui muito possivelmente também aprenderia a expansão de domínio. Que seria meio que uma técnica. Que altera o ambiente, né? Que altera o ambiente criando um outro mundo, né? Outra dimensão. Que nem a fruta da irmã do Katakuri consegue fazer. Então simplesmente, né, por causa disso, ele poderia usar a expansão do Kaido. Só que, tipo, considerando o haki absurdo dele, ele quebraria em 1 minuto, em 1 segundo, na verdade. Só que ele sofreria bastante dano, porque 1 segundo já é muito. Ou seja, simplesmente ele teria que ficar descansando. E o Luffy, né, aprenderia o haki avançado. O haki do armamento avançado, totalmente avançado. E aprenderia a manipular o haki melhor. E até mesmo o azul máximo ele poderia aprender ao dominar melhor a sua energia, né? O que seria equivalente à energia amaldiçoada. Bom, aqui isso não teria muita dificuldade, não. Não teria o que enrolar. Simplesmente essa fruta é roubada nas mãos de alguém com 6 olhos, né? Simplesmente o Luffy também, com 6 olhos, né? Nessa realidade, não se cansaria tão rápido. Então ele poderia lutar por horas com o Kaido. E o Kaido ainda teria sido afetado por 1 segundo pela expansão do Go-Luffy. Então ele não estaria totalmente ruim, né? Mas também não estaria totalmente bom. E o Gojo, o Go-Luffy, meu Deus do céu, eu tô confundindo de novo com o Gojo. O Luffy ele poderia até mesmo usar um roxo contra o ataque combinado do Kaido e da Big Mom. E ajudar o... Ou, né, se ele não estivesse lá, o Zoro ia tomar um... Ai. Mas enfim, o que ajuda aqui é a expansão, porque ele poderia até mesmo usar a expansão por 0,2 segundos. Porque além do Kaido não conseguir quebrar, né, que é muito rápido, daria um dano muito absurdo. Mesmo que fosse só 1 minuto, ainda seria muita ajuda, já que a gente poderia acertar vários ataques de haki avançado. Mas aí ele aprenderia o haki avançado do rei, né? Haki do rei avançado. E aí seria uma festa, porque se você poderia engolir o haki do rei no vermelho e até mesmo no roxo, o roxo dele poderia até mesmo ficar mais forte. E eu imagino a seguinte cena. Kaido, né, tá lá, simplesmente o Luffy lança um azul máximo. Simplesmente o Kaido se esquiva. Daí simplesmente a luta continua. Até que simplesmente, né, de novo. Até que simplesmente de novo, até que o Luffy lança o vermelho, o Kaido esquiva. Só que daí ele vê o futuro com o haki da observação lançado e vai atrás do azul. Simplesmente correndo. Então simplesmente, né, o Luffy dá um tapinha nele. E daí atrapalhando sua rota. Então, simplesmente ele fala: essa é a minha nova técnica. Vazio, roxo e restrito. Nossa, ia ser foda. Mano, e o Kaido com certeza vai ficar muito ferido, velho. Muito mesmo. E simplesmente, né, eu imagino assim.
Bom, a Egghead também seria bem comum, porque a fruta daqui, da fruta do Gojo, né, desse universo, seria praticamente igual à fruta do Nika, né, a fruta de Nika, em poder, né, porque as duas seriam muito roubadas e conseguiriam manipular a realidade. Então, simplesmente, daqui ele também seria praticamente igual, só mudando que seria muito mais fácil para inimigos como Rob Lute, que não tem um Haki tão avançado, já que o Gojo poderia imbuir o infinito com Haki. Bom, essa foi a minha AU, né, de como seria se o Luffy tivesse os poderes do Gojo, né. Então é isso, valeu, falou e tchau!